Shalom, gente, Shalom. shalom a todos, né? Shalom a todos que puderam estar presentes aqui hoje. Hoje é uma pena, porque a maioria dos nossos alunos chegaria hoje a um curso que começou alguns meses atrás. Hoje, a gente finalmente, né, César, fala da última letra do alfabeto hebraico, que é a letra Tav. E esse curso está Verdade. começando de novo com as meninas, né? Esse curso demorou alguns meses. E ele agora vai começar hoje. Começou semana passada às 14 horas com as meninas que estão chegando agora e vai continuar. E demorou um pouco para esse curso acabar, né? Foi até mais do que o curso de reencarnação, que também foi longo. Logo agora que a gente já sabe, né, algumas profundidades da Torá, a gente agora pode começar a fazer o estudo das paraxás, o que vai se dar a partir de semana que vem, ou seja, a partir de semana que vem a gente já começa a estudar as paraxás, e essas paraxás elas vão trazer então os sodotes, os segredos que existem dentro delas, né? Nessa paraxá, paraxá retrasada, Terumá, né? A gente falou, a Torá fala sobre a construção do Mishkan, cobertura do Mishkan, fala sobre os utensílios que tinham dentro do Mishkan. Nessa paraxá vai falar, vai falar das vestimentas sacerdotais, do peitoral, do urim, tumim, e assim sucessivamente. E a próxima paraxá já fala da parte da idolatria, e como tudo se deu ali na questão da Torá, do andamento da entrega da Torá. Agora que a gente sabe que a Torá não é um livro literal, mas que é um livro que ele codifica a história da humanidade e toda a descida astrológica, né? Ou astronômica, vamos botar assim, porque deve-se entender que também a gente não está falando da astrologia que é conhecida aí fora, né? Onde a gente entende que a gente pode mexer em algum mecanismo e etc. Não. A única forma de você mudar o seu mensal é através do estudo da Torá, ou seja, dedicando-se inteiramente ao estudo da Torá. Porque estudando a Torá, você vai conseguir compreender esses mecanismos, né? E quando você compreende esses mecanismos, como qualquer outro mecanismo, ele fica mais fácil de ser manuseado, né? É lógico que quando nós falamos de Torá, a gente está falando de um manuseio espiritual, e não um manuseio somente dentro de uma parte lógica. Enfim. Então, o primeiro passo que nós devemos entender dentro da Torá é a compreensão. Depois da compreensão, um ensaio, né? Eu sempre falo para as pessoas, olha, ensaia a Torá, porque um ensaio, ele é simplesmente um ensaio, ele não tem um nível de você querer fazer algo que não está ainda à sua altura, que você não compreende ainda. Então, o ensaio, ele faz parte da lógica, né? Inclusive, muitas pessoas, quando leem o livro de Josué, né, ali no Pérec 5, tem ali a história da segunda circuncisão do povo de Israel. Quer dizer, houve uma segunda circuncisão, e quer dizer que se houve aquela circuncisão, não haviam ainda feito nenhuma das festas que o Eterno tinha declarado que era para se fazer lá no deserto, porque a maioria das festas eram feitas através da circuncisão. Então, a gente tem que entender todos esses parâmetros, todas essas profundidades da Torá, como a linguagem da Torá ela também
ela vai mudando dependendo do tempo e do momento, né? Aí a gente pode botar astronômico, ou seja, que o mundo está passando, incomparável o que vivemos hoje na humanidade com o que vivíamos há 100 anos atrás, 200 anos atrás, e assim sucessivamente. Eram tempos que não se chegava ao nível intelectual que nós temos hoje, a ponto de comparar qualquer criança, né, entendimento de qualquer criança, a uma pessoa adulta, né, uma criança com bastante formação, ela era comparada a um sábio de antigamente. Tanto é a informação que nós temos hoje, né? Basta você ter uma pergunta e hoje você digita, você tem um acesso a milhares e milhares de livros, você tem acesso a diversas culturas, uma pessoa pode conversar com outra pessoa do outro lado do globo. Então, hoje nós vivemos realmente assim, uma facilidade muito grande na humanidade. De contrapartida, também o ego ele se tornou a parte mais proeminente da nossa história, né? Porque o ser humano hoje ele está cercado de direitos. É lógico que esses direitos eles são uma situação econômica maior, mas hoje todos nós temos direitos, temos etc., aquilo que é permitido, né? Enfim, e por incrível que pareça, a grande parte da humanidade hoje, com esse conhecimento, eles se afastam do espiritual, né? Até o momento que eles têm algum tipo de problema, né? Seja ele na parte espiritual, etc., e aí sim eles talvez consigam se voltar para o eterno. O que acontece é que a gente tem que entender que tudo isso faz parte do que o eterno quer para a humanidade, deseja para a humanidade, que a humanidade em si, ela possa fazer a retificação dela mesma. E essa retificação, ela não irá se dar, gente, através da política, através de qualquer conceito que seja averso, né, aquilo que o Eterno tem de caminhada para a humanidade. Quando nós olhamos a história ali do Tanar, né, vemos ali algumas situações que acontecem, a gente começa a ver que o Eterno fala que se Israel ele saísse da Torá, ele enfrentaria algumas dificuldades, né? E toda vez que eles se afastavam da Torá, essas dificuldades chegavam e eles sofriam algum tipo de punição, que não é muito bem uma punição, até que eles possam voltar e consertar o erro que eles tinham cometido. Esse erro, muitas vezes, é tido como algo simples, que a pessoa, então, ela tem que voltar ali dentro daquele nível e consertar o erro, não. Mas quando qualquer ser humano ele erra, ele comete ele desconfigura todo o corpo, né? Por que ele desconfigura todo o corpo? Porque como nós somos um todo, né? Somos um todo, todas as almas vieram vamos colocar assim, são fragmentos que vieram de uma alma chamada Adão, que é um bloco. E quando esse bloco ele é dividido, né? Quando ele é fragmentado, como ele teve que ser fragmentado, ou seja, esse bloco ele se parte por causa do pecado. Esse pecado, na verdade, foi algo muito bom, foi uma criação do Eterno,
para que cada pedacinho desse bloco pudesse existir comunidade, né? Ou seja, cada um de nós somos um pedacinho desse bloco, ou seja, esse bloco que foi desfragmentado e que hoje existe aqui, eles fazem parte, ou seja, desse bloco maior que foi desfragmentado. E aí o que acontece, gente? Todos esses blocos eles têm que voltar para os seus lugares, né? Completo, porque se eles não voltam completo, o que acontece, gente? Eles acabam, né, deixando lá um vazio, ó, eles deixam um vazio naquele bloco lá, e aí, esses fragmentos que estão aqui embaixo, que são todas as almas humanas, e que fazem parte de vários locais desse corpo de Adão, uns estão lá em cima, outros estão preparando para vir para a próxima missão, alguns vão nascer daqui a pouco, e enfim, então eles estão aqui, e esse bloco maior, que é o conjunto de tudo, porque na Torá não existe salvação individual, como haveria se Adão é um corpo só, e toda a humanidade vem de Adão, ok? Existe partes do corpo, existem a parte que você faz, né? Você pertence, então existe dentro desse corpo de Adão partes dessa árvore, mas você faz parte de algum lugar aqui, você parte. E sem você ou sem qualquer ser humano, essa parte ela não vai ser completada, ou seja, não tem como essa parte ser completada enquanto existe esse buraco. Todos nós estamos na mesma missão e temos que completar a nossa missão aqui, né? Essa missão vem para cá e aí aqui a gente vem viver uma missão. O problema é que como o corpo, esse mundo, ele tem uma linguagem maior que a alma, as pessoas se distraem. Então elas vão procurar riquezas, querem ter uma mansão, querem ter um carro, querem ter facilidades, porque tudo que ela está pensando nesse momento é nela mesmo e que o que ela pode ter, mas ela não está pensando no todo. Ela nunca pensa no todo, ela sempre acha que ela é o centro do universo. E como ela acha que ela é o centro do universo, parece que Deus só existe para ela, né? E ao lermos a Torá, se não temos algum tipo de cuidado, parece que toda vez que a gente tem um inimigo, uma pessoa que é muito ruim, a gente pede o Eterno para se vingar daquela pessoa, basicamente, nós estamos atacando quem? Nós estamos nos atacando. Por quê? Porque essas pessoas, elas fazem parte dessa alma master. Enquanto tiver uma pessoa que é má e tem que ser vingada, e ela não completar esse buraco, o que acontece? Ela chega aqui, ela tem que fazer um ciclo, lembra? O ciclo do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, ela não consegue fazer a travessia do Mar Vermelho e ela tem que acabar retornando. Ela vai fazer esse trajeto aqui, ó, ela retorna. Só que, segundo os nossos sábios, quando ela retorna, ela vai vir para um nível um pouco mais baixo. Se ela, vamos lá, a pessoa tinha uma missão e dentro dessa missão ela acaba tendo, ela se suicida ou ela, por algum tipo de dor, ela não quer cumprir a missão. O que acontece? Ela volta com a missão com 20% a mais de dificuldade. Ou seja, 20% a mais é colocado de dificuldade para ela, que ela agora tem mais dificuldade para que ela tenha mais mérito para conseguir chegar àquele nível. E assim sucessivamente. Ela vai entrar nessa roda e vai voltar. Vai entrar nessa roda e vai voltar. E é por isso que a gente vai falar da última que nós temos hoje. Nós compreendemos que nosso mundo ele não tem luz.
ele depende da luz de outros astros, né, para que ele possa ser iluminado. Uma vez eu tive uma experiência muito boa, que eu fui para um local que não tinha iluminação. E estava chovendo, e nesse local não tinha luz mesmo. Você não conseguia ver o pau à frente. Então você ficava totalmente na escuridão. E nós que vivemos na cidade, nós não temos ideia do que é isso. Pelo menos quem vive na cidade, do que é estar realmente na escuridão sem enxergar nada. Não se enxerga um palmo à frente do nariz. E quer dizer, dentro disso, a gente sabe que o nosso mundo, existe um momento que ele está em completa escuridão, ele está imerso em escuridão. Então, a Lua, né, ele depende, de uma certa forma, das estrelas, que são pequenos pontos que mantém a luz acesa, e também, dentro disso, a gente entende que a gente depende de todas as coisas, de tudo, para que ela possa existir nesse mundo. É fantástico como o Eterno ele cria tudo isso e como ele mantém tudo isso sobre um equilíbrio para que essa vida possa existir. Quando o Eterno ele decide criar a humanidade, as pessoas não entendem, né, muito bem o porquê disso. Mas ele criou a humanidade justamente por bondade, né? Nós não poderíamos sair de outro lugar senão do Criador, né? da ideia do Criador. E qual era a ideia, né? Se existia só o mundo espiritual, se existia só ele tinha que criar outros seres que fossem independentes para que pudesse haver uma pluralidade ali daquele do que ele considerava, né, ser uma evolução dele mesmo, segundo uma vez de um amigo judeu, ou seja, Deus nos fez para que ele visse ele mesmo evoluir a partir de um tempo, de um projeto menor, ou seja, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não na forma física, porque Deus não tem físico, forma física, mas na forma espiritual, para que nós pudéssemos consertar, porque foi um desejo das nossas almas, que é chamado o pão da vergonha, que nós consertássemos e tivéssemos o direito e quiséssemos realmente chegar a esse nível espiritual através dos nossos méritos. Ou seja, foi um desejo de todas as almas. Você chegou lá para o Eterno e falou: olha, Eterno. O Eterno falou: olha, você vai descer, você tem tal missão. E você falou assim: não, tudo bem, eu vou e eu vou conseguir vencer. Muitas vezes essa missão não é algo tão bonito, né? Não é algo tão pleno, tão bom como as pessoas imaginam. Às vezes a missão, ela é um pouco dolorida, dependendo do que você tem que consertar dentro junto de alma. Então, o que você quer consertar? Qual é a que cabe a você consertar? É exatamente isso que você tem que ir reais para compreender e para buscar o conserto. Você não consegue meramente, como que eu posso colocar, definir essa missão até que você comece a seguir a Kabbalah, comece a estudar a Kabbalah e comece a entender e compreender como funcionam esses mundos. No primeiro momento, aqui acima ainda de Keter, né, a gente tem um mundo de Atzilut e a gente tem um Criador. O Criador sozinho, sem nenhum plural, sem nada
que possa se comparar, sem nenhuma ideia que possa chegar, sem ninguém que possa compreender. Então, ele decide criar. Para ele que tirar a humanidade de algum lugar, uma força de algum lugar para que ele pudesse condensar aquilo que ele tinha de ideia e que teria que ser algo que fosse contrário ao espiritual. Haja visto que o espiritual em si, ele não precisa de espaço, ele é espiritual, né? Ele não precisa do entendimento do espaço. Então, não existe essa ideia de espaço-tempo no mundo espiritual, mas que estamos delimitados dentro de um corpo, né? Dentro desse corpo temos frente, trás, atrás da gente, laterais, temos abaixo e temos acima, quer dizer, somos cercados, estamos limitados dentro de um CRI. Então, esse CRI, que nós chamamos de corpo, ele tinha que ser criado, essa alma, ela tinha que ser fundida, né? Um corpo, uma alma, né? Que teriam que ser fundidos num único ser. E aí é que complica, porque nós temos aqui, nessa complicação, exatamente a situação de que temos um ser que é exatamente diferente, ou seja, são irmãos gêmeos totalmente diferentes. Um que é perecível e que depende de toda uma gama, né, de situações que possa existir biologicamente, e o outro que é totalmente espiritual, e que depende somente das forças espirituais para existir. Então, esse casamento aqui desses dois gêmeos é algo complexo. Por quê? Enquanto a alma vai querer fazer boas, né? Enquanto ela controla o corpo, o corpo vai ser controlado pela alma. E aí o que acontece? A alma se mantém sob controle do corpo. Os desejos egoístas do corpo, eles são controlados pela alma. Logo, a alma ela começa a se desenvolver muito, e esse cria que tinha só um dedinho dentro da alma, ele começa a alma fica maior, e o corpo ele vai sendo subjugado pelo desejo da alma e não ao contrário. E quando acontece ao contrário, o corpo, então, ele controla a alma, então a pessoa tem essa quantidade de corpo, a alma ela se mantém num nível menor. Ou seja, aqui a gente fala de desejos, a gente fala de vontades, fala do que você realmente quer alcançar, né? Qual é a meta? Quando nós jovens, o que acontece? A gente não liga muito para essas coisas, parece que somos eternos. E aí o nosso ego, ele é muito forte, né? Nosso não esquentamos muitas coisas e vamos fazer todos os absurdos possíveis, né? Todos os absurdos que a felicidade. Enquanto o corpo está muito forte, nós não damos conta de que há uma limitação, né? De que há um tempo para viver, de que a gente vai envelhecer. E aí o eterno, e algumas pessoas ainda que encontrem a velhice, eles não entendem que eles vão estar envelhecendo, que eles vão estar passando por um processo. E aí o eterno ele começa a mandar as doenças, ele manda os problemas para as pessoas entenderem que elas não têm 100% de controle e que elas vão ter que entender que o conserto
não é do outro, o conserto começa dela mesma. E que enquanto ela precisar viver nesse mundo, ela está passando por esse processo, ela está passando por um processo de Tikkun. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é entender que antes de você voltar aqui, você passou pelo Guerrinon e que você teve uma limpeza de todos os erros passados. Ou seja, ainda que existam coisas para consertar, detalhes, traços para consertar, você já passou pelo Guerrinon. Você já passou por um processo de purificação e que muitas vezes o que você tem que consertar faz parte dessa vida mesmo. Porque o processo anterior ele já foi limpo de uma certa forma, ou seja, a alma ela nasce pura, ela vem dentro de uma criança, vem com seus traços já pré-definidos, vem com seu masal já pré-definido, mas a pessoa ela nasce totalmente pura, ela não nasce configurada com o mal, ainda que a sua configuração está dentro daquilo que o Eterno permitiu para todos os seres humanos. O que acontece dentro disso é que, a partir do momento que você começa a interagir com o meio que você vive, então os pensamentos negativos e positivos, os pensamentos altruístas e negativos, eles vão começar a te influenciar em todos os níveis. Todas as pessoas são influenciadas por esses pensamentos. Algumas de uma forma mais intensa e outras de forma menos intensa. O caminho que se segue dentro desses pensamentos, dentro desses mundos, é que vai definir quem é a pessoa. Quem vai definir o que é e como a pessoa tem que ser. Vale lembrar que na questão da Torá, o Eterno ele não está preocupado com quem é bom ou com quem é ruim. Essa não é a grande preocupação da Torá. Porque uma pessoa boa, ela pode se tornar ruim, e uma pessoa ruim pode se tornar boa, assim como é nos ciclos da alma, quando a alma ela vem para esse mundo, né? Então, o Eterno não está preocupado com isso, porque em determinado momento, um rachá pode se tornar uma pessoa boa, pode se tornar um tzadik, ou pelo menos um beoni, e ele pode mudar a ideia de vida que ele tem a partir daquele momento, ele começar ali uma techuvá muito séria em relação ao Eterno, enquanto um tzadik conta-se de um sábio que ele ficou dentro do Beit, ele era um Cohen, e ficou dentro do Beit Hamikdash até os 80 anos. E quando deu 80 anos, ele abandonou tudo, e foi uma coisa inimaginável, né? Mas foi o que aconteceu, era o tikkun dessa pessoa. Imagine a pessoa ficar uma vida toda dentro do Beit Hamikdash, seguindo a Torá, e no final ela simplesmente ignora tudo e vai embora, decide não mais seguir a Torá. Pode acontecer, é o nível de alma da pessoa, é o que está acontecendo dentro desse universo que nós temos dentro de nós, e que, se não é controlado pela Torá, se torna um cavalo sem controle. Ou seja, ao invés de a alma controlar o corpo controla a alma. Dentro disso, a gente entende, então, que o que você está passando agora, né, porque muitas pessoas procuram a resposta, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu passei a vida assim? Por que fulano de tal tinha que passar por mim? Por que eu... Sabe? E as pessoas têm essas perguntas. E, enfim, essas perguntas, elas são respondidas justamente pela Torá, que cada pessoa ela vem aqui para um tikkun. Exemplo, ninguém poderia fazer o que Moshe fez, era um papel que era só dele, de todas essas almas que existem aqui, ó, de todas essas almas que estão aqui dentro, Moshe era a única alma que podia fazer o que ele fez, enquanto Yehoshua era outra alma que podia dar continuidade ao que Moshe estava fazendo, né?
outros patriarcas vieram com outras missões. E assim cada um tinha a sua missão. O Iosef não podia fazer aquilo que Moshe ia fazer, nem Moshe o que Betsalel, quando vai fazer os artefatos lá do Beit HaMikdash, ou, para ser mais exato, do Mishkan, não tinha como, porque cada um tinha uma configuração boa e também ruim. Ou seja, todas as codificações que existem dentro do Eterno, foi ele que criou. Quem te criou foi o Eterno. Com tudo que tem de bom ou ruim dentro de você, foi o Eterno. O que cabe a você é entender a sua missão e mudar essa parte negativa, porque há como consertar essa parte negativa. E a parte negativa é justamente quando eu me coloco à frente das outras pessoas, o que é muito difícil da gente não fazer todos os dias. Quando a gente vai para o nosso trabalho, quando a gente está dentro de um ônibus, quando, sabe, em qualquer lugar nós nos colocamos em primeiro lugar, ou seja, o direito ao primeiro lugar sempre é nosso, a gente nunca está preocupado com o próximo. E é isso que a Torá fala que é o grande mal. De contrapartida, a gente tem que entender que dentro dessa missão não existe mal nenhum. Ou seja, o mal que eu cometi foi para que eu chegasse ao bem. E se eu cheguei ao bem, muito bem, né? Agora, se eu vivo a vida toda no mal e estou fazendo mal, para a pessoa que segue a Torá, não importa quem faz o mal, ele quer atrair mais luz e para que até essas pessoas que estão no mal possam receber luz para que elas possam mudar esse bloco aqui, ó, um bloco consciente, porque o Eterno fala lá em Zacarias que naquele dia ele seria um só. Não haveria mais discussões. O nome dele seria um só. Não haveriam mais essas discussões em relação a quem é a divindade, o que se tem que fazer, né? Não teria essa discussão. E para isso só existe uma forma da gente chegar lá. A humanidade toda entrando no Zohar, todo mundo chegando à consciência do que é a Torá, todos se tornando um único povo, todo mundo em unidade querendo mudar. Enquanto há divisões nesse mundo, sejam elas políticas, religiosas e etc., né, nós vamos viver nesse mundo como um bloco separado, né? Cada um no seu continente, cada um na sua espiritualidade, cada um achando que tem a solução, ou que política tal ou política Y vai melhorar alguma coisa, e não é assim que vai funcionar. Quando toda a humanidade chegar a um bloco de consciência, aí nós chegaremos à correção de toda a humanidade. Então, Deus, ele para criar esse sistema, ele cria um sistema de 22 letras, né? E cada uma dessas letras, né, é um nível espiritual, ou seja, elas são um nível espiritual, e a gente estudou de todas as letras, começando do Aleph, né? Começamos do Aleph, e da letra Aleph em diante, a gente chega hoje na letra Tav, e para poder compreender um pouco mais profundamente como tudo isso funciona, né? Haja visto que tudo que a gente faz de gráfico é meramente para que a pessoa possa ter uma ideia do que o Eterno está colocando e como ele fez a descida dessa divindade. Um desses exemplos é que a árvore sefirótica ela tem esse formato que a gente sempre coloca, né? Mas que ela pode ser também de outra forma, ela pode ter uma outra conotação. A gente só coloca dessa forma para que as pessoas tenham uma ideia, né? Ou seja, de como funcionam mais ou menos esses mundos, né? O que são esses mundos e qual é o trabalho desses mundos. Haja visto que esses mundos e essa árvore sefirótica, ela também está dentro de cada ser humano. E que a árvore em si, que tanto se
se fala e tanto se deseja também é metafórica, assim, dentro de um nível lógico de explicação do que se quer falar. E que a própria árvore em si, ela tem uma ideia de se trazer o que está sendo explicado através da Torá, porque a Torá ela não vai falar de nada desse mundo. Ela não vai perder o tempo com histórias desse mundo, ela não vai perder o tempo com nada disso, ela vai estar sempre falando de níveis espirituais. Então, a árvore sefirótica ela pode estar organizada daquela forma, e ela também pode estar organizada dessa forma aqui, ó. Ela está reta agora, olha. Então, a forma que eu organizo a árvore é justamente para que eu possa ter um entendimento de como essa árvore vai funcionar, ok? De como ela vai vir até mim com, com a ideia da Kabbalah, o que foi colocado pelos nossos sábios, né? Ok? Então, ela pode ser assim também, ó, quase reta, né? Então, ela pode ser assim reta, tá vendo? E ela segue esse esquema aqui, ó, e ela tá retinha. Então, ela pode ser assim também. O que acontece, gente? Para isso, o Eterno ele cria o sistema de letras hebraicas, né? E onde hoje a gente chega na última letra. A última letra que a gente vai estar explicando hoje é justamente a que tem uma guerra dentro da Torá por ela. Lembra quando o Eterno fala assim, olha, e vocês vão ter uma escravidão de 400 anos. Essa escravidão que vocês vão passar, ela não pode ser diferente, porque ela na verdade, o ponto central da Torá. E, por incrível que pareça, a letra que nós vamos falar hoje, que é a letra Tav, ela tem valor 400. E é por isso que ela representa esses 400 anos de cativeiro. Ela também, se vocês lembram, é o mesmo preço da cova de Marpelá. Ou seja, o Abraão ele foi lá e comprou a cova de Marpela por 400 ciclos de prata. A prata representa misericórdia na Torá, ok? O que o Eterno está falando para nós aqui? Ele está falando, olha, existe um segredo aqui que vocês devem entender, né? Esse segredo está na letra Tav, porque a Tav ela é a criadora, essa letra ela cria a lua, né? Ela cria a lua, né? E aí, através dela, desse portal 400, você vai então ter através da lua, toda a configuração de entradas de bênção nesse mundo. Por quê? Porque o Eterno, ele colocou essa, essa lua se fosse o ponto de bênçãos para toda a humanidade, ou seja, todas as pessoas, todos os seres humanos, e toda vez que Israel fazia o Rosh Hodesh, que é a lua nova, eles abririam esse canal, e aí sim é a circuncisão. A circuncisão é você tirar a orla da lua, ok? Quando você tira a orla da lua e você abre as bênçãos que vêm para cá, o desejo é que esse mundo todo ele possa receber a luz, ou seja, que todas as almas, aqueles fragmentos de alma, né, que caíram aqui dentro de Malhut, todos sejam abençoados.
Então, para o cabalista, não existe essa história de que alguém está em pecado ou que alguém está fora daquilo que o Eterno designou, ou que alguém é isso ou aquilo, mas que essa pessoa, pela Cabala, ela está passando por um processo que é só dela, ou seja, é o processo que o Eterno permitiu para ela. Então, essa alma que está aqui dentro, né, ela tem esse processo. Todas as almas que estão aqui dentro, elas têm esse processo. E a retificação só vai chegar para essas pessoas quando realmente as pessoas chegarem ao nível de consciência do Zohar, ok? Tanto é que, para quem estuda, sabe que a metáfora do Machia em si ser um homem não existe para o cabalista, porque para o cabalista, e isso está codificado plenamente dentro da Torá, o Machia é Moshe, né, como alguns que já viram essa aula comigo, e Moshe é a própria Torá, então Machia é a própria alma da Torá, que é o próprio Zohar. Enquanto as pessoas esperam um homem para salvar a humanidade, eu acredito que eles estão descartando que existe um Deus e que ainda não perdeu o controle. E que a humanidade ela só recebe hoje aquilo que ela mesma está plantando. E nós só recebemos na nossa vida aquilo que nós plantamos. Agora, se partimos para a regra que tudo é um acidente e que nada é controlado por um ser supremo, como foi falado ontem, que o cérebro, a Tzilut, o Criador, ele só é aquilo que o mundo precisa. E que cada pessoa vai passar por aquilo que ela necessidade de passar para que ela possa fazer o seu Tikkun. Dentro dessa explicação, então, a letra Tav, que é a última, que equivale ao centro, ela está sendo muito discutida dentro da Torá, primeiro com Abraham, nos seus 400 anos de escravidão, que começa com Abraham, depois, com o preço da cova de Marpelá, que são 400 ciclos de prata, e, finalmente, quando o Esav vem contra o seu irmão Yaakov, com 400 homens, não é isso? Vejam, então, é metafórico esse número, e ele representa, então, o Tav, que o Tav era a abertura que tinha que ser consertada. Agora, como devemos entender tudo isso? Como tudo foi feito por letras hebraicas, e a configuração das letras hebraicas, elas começam do Aleph no trono celeste, ou seja, ainda que não seja, mas vamos lá, aqui no mundo de Adão Kadmon, nós temos o Keter aqui, ó, e aí esse Keter, ele vem desemborcando para o mundo de Atsilut, mundo de Briá, mundo de Tsirá, mundo de Asiá, e assim sucessivamente. O Criador está aqui na mansão celeste e em unidade plena de quem é ele e só ele. Quando eles bota que existe Adão, que é o conjunto de todas as almas, e aí ele tem que dividir essa alma entre masculino e feminino, ou seja, há uma divisão de lado esquerdo e lado direito, e que esse lado direito e esse lado esquerdo, eles são, na verdade, a mesma coisa, né? Ou seja, para o Eterno não existe diferença, parte masculina, parte feminina do lado esquerdo e masculina do lado direito, então ele está começando a fazer a dualidade, né? Ou seja, por isso que nossa Torá começa por Bereshit. Aqui na letra Tav, que é 400, como nós estudamos na semana anterior, falamos do Shin, né? A gente tem agora o nome Shaddai, né, sobre essa Sefirot, o nome Shaddai. O nome que vai estar sobre o nosso mundo é Yud-Kei, Vav-Kei, perdão, é Adonai. Então, Shaddai em si, ele é um nome que está sobre a lua, é o último, é onde o Eterno falou assim, olha, basta, daqui
daqui a divindade não passa mais, vai ficar até aqui, e aqui é o caminho. Quem quiser que atraia a divindade, né, aqui desse ponto, não é permitido que ninguém vá além daqui. E por que isso? Nós sabemos que dentro de cada sefirote existe, né, uma pluralidade, ou seja, eu vou ter dentro de cada árvore, cada ponto desse aqui, eu vou ter outra árvore sefirótica. E dentro dessa árvore sefirótica, eu vou ter mais árvores sefiróticas, até que eu vou ter um quantitativo de 70 mil mundos, né? Então, aqui dentro de cada mundo, eu tenho... Caramba, tá difícil. Eu tenho uma árvore sefirótica aqui, ó. Então, cada um desses mundos, aqui. Então, vamos fazer de conta que eu estou lá em Malhut. Malhut, eu vou ter todas essas árvores sefiróticas aqui dentro, ou seja, estou aqui num mundo que não tem luz, né? Esse mundo não tem luz, então ele tem aqui dentro também as suas árvores sefiróticas. E as pessoas que estão envolvidas nesse mundo, né? Todas elas vão participar plenamente desse mundo aqui, ó. Todas as ideias que tem nesse mundo. Tudo que parece ser muito bom aqui, ou toda vez que o Eterno fala que é muito bom na Torá, olha, eis que eu olhei e era muito bom, na verdade não era tão bom assim. Porque o que é bom, ele te mantém no equilíbrio. O que é muito bom, ele te tira do equilíbrio. Tudo que é muito bom é o que a humanidade entende que é bom hoje, né? E esse muito bom que a humanidade entende que é hoje é exatamente o que está levando a humanidade a perder, né, alguns valores, né, alguns valores que ela tem, alguns valores que foram construídos que são muito bons, né, e esses valores eles estão se perdendo justamente por conta da quebra da Torá. Lembrando que, como a Torá é um livro, quando a gente fala de Torá, a gente está falando da quebra da Torá dentro da psique humana, ou seja, dentro de um conjunto de regras dentro do ser humano, e não o que a gente imagina em estar se quebrando a Torá exteriormente, mas essa quebra ela é interior. Essa árvore que existe aqui dentro do nosso mundo, que é a árvore de Malhut, ela vai ter a mesma construção das outras árvores, ou seja, ela tem Keter, ela tem Biná, ela tem todas as outras partes da árvore, né? Ainda que no nível maior ela vai estar mostrando outra situação, aqui eu tenho o que a árvore está falando. Vocês veem que quando nasce o filho, que é a reencarnação de Abel, que é Sete, na verdade, a Torá ela não está falando de um personagem, como já foi dito muitas vezes para quem está chegando agora, mas ela está falando que o Adão ele conseguiu fazer alguma coisa que ele só se manteve até o Shin, o Shaddai, ou seja, que é um ponto muito alto. E ele conseguiu se manter até Shaddai, Shintab, ou seja, essa ligação ele conseguiu manter ainda, mas as outras partes da árvore sefirótica, ela deveria ser consertadas, né? Por quê? Por cada ser humano. Porque se você não conserta uma parte daquelas almas, então a alma ela não vai poder chegar ao seu coletivo, ela não vai poder
chegar ao inteiro do que ela é mesmo, e aí você não vai conseguir entender quando o Eterno fala: ame ao seu próximo como a ti mesmo, é porque o próximo é você mesmo. É a parte divina que o Eterno separou dele e soprou dentro de cada pessoa que tem uma alma. Se a alma é uma só, ainda que fragmentada, dividida dentro de vários corpos, não tem biologia nem DNA. Quer dizer, ainda que você esteja em um critério diferente, a alma que está dentro do outro, mesmo que ele esteja em um continente, é a mesma alma que existe dentro de você, lógico que dentro do nível que ela tem que existir. Então, quando o Eterno fala, ama ao seu próximo como a ti mesmo, ele está falando que você tem que amar a alma que dá vida, que é o próprio Eterno, que se desfragmentou dentro de cada ser humano. E quando você odeia o seu próximo, ou se coloca em guerra com o seu próximo, que é altamente proibido para alguém que estuda a Cabala, seja esse próximo como ele seja, ele então perdeu a direção do que a Torá está falando. Um dos profetas, eu não me lembro quem, mas eu lembro da frase, diz o seguinte: uns fazem menção de carros de guerra, outros confiam no seu arco. Eu farei menção do nome de Hashem. Salmos. Eu farei menção do nome de Hashem, porque é nele que eu confio. Eu não confio nos carros de guerra. Eu não confio no que minha mão pode fazer, mas eu confio em Hashem. Então está tudo nas mãos dele. O que o profeta está falando é o seguinte: olha, não tem para onde correr. Tudo que vai acontecer vai vir do divino para cá, seja bom ou seja mal, e etc, etc. Tudo vai acontecer e tem um porquê. E o porquê disso tudo é sempre Ganzula Tová, é sempre para o bem de todas as pessoas, não para o bem do coletivo, para o bem de todas, da pessoa em si, que eu quis dizer, não, para o bem do coletivo, para o bem de toda a humanidade, porque toda a humanidade tem que ser retificada. Essa coisa de que vamos nos salvar sozinhos, e que tem um paraíso esperando por nós, não é assim que funciona. Então, quer dizer que cada ser humano que passa pela gente, que a gente não consegue transmitir uma boa mensagem, não consegue fazer essa pessoa entender um sentimento de Torá, não consegue trazer coisas boas para dentro dessa pessoa, é uma falha que nós cometemos. E por incrível que pareça, o que acontece é que, na maioria das vezes, a gente não consegue passar uma boa impressão. Seja por questões de religiosidade, seja por questões de, sabe, antagonismo ou diferença de ideias da outra pessoa, a gente não consegue ver o ser humano e destacar ele das suas ideias e falar, não, esse é um ser humano que está com a configuração presente agora e que lá na frente, né, Salmo 20, né? Elim 20, que cita lá, que farei menção do nome do Eterno. O que acontece? O Eterno, ele tinha que fazer essa restrição até que da letra Tav, que é o 400, e essa restrição, ela era uma restrição que não era assim anteriormente. Então, ela não era formada dessa forma, e ela tinha, então, um outro jeito de ser. E ela tinha um jeito que era diferente, porque o Eterno ele precisava organizar as letras. Por isso que se diz que ele brincava com as letras até 2000 anos antes, né? Ou seja, ele brincava com essas letras porque ele tinha que formar tudo que nós temos de uma forma muito equilibrada. Ele não podia simplesmente montar uma letra e não saber qual seria o ideal, né, daquela letra, que é um mundo espiritual.
Então, ele monta a letra TAV, e essa letra TAV, na verdade, ela tem uma perna muito grande. O que acontece com isso? Essa perna muito grande, ela vai acabar, né, como a gente viu, sendo esse é o TAV. Essa última que Moré, faltam 4 minutos. Tá, vamos começar outra reunião. Momento. Deixa eu só dar tempo de organizar aqui. E aí a gente parte para a próxima reunião. Ver se eu consigo. Ok, gente, vamos para a próxima reunião, tá? Então, o TAV, ele aparece perante o Eterno e pede para que seja criado, que as palavras sejam criadas através dele, né? Porque ele está na palavra Emet, né? Ele é o final da palavra Emet, ele é o selo do Criador, ou seja, mostrando também que nada existe nesse mundo se não for pela vontade do Criador. Só que quando a letra TAV, ela estava desse jeito, ela trazia muita luz para esse mundo e fazia com que as forças impuras, né, elas se agarrassem nas forças puras. Quer dizer, tela não está dividida, não. Ah, não? Tá, espera um instantinho. Mas, sim. Então, nesse formato dessa letra TAV, ela fazia com que as forças impuras, né, ela tivesse muita energia, porque o mundo de Malhut que nós vivemos, né, e essa configuração lógica está dentro dessa árvore que está aqui dentro de Malhut. No mundo de Malhut que nós vivemos, ele é criado, né, por 4 letras, que seria o Kuf, o Shin, antes dos Ureis, não, peraí, gente, Shin, o Shin, né, Tav, que está na forma que ele era, por isso que o Eterno não permitiu que o mundo fosse criado peixe. E a letra Kuf. A letra Kuf, que é a única letra do alfabeto hebraico que tem uma perna que desce além das outras. Ela vai abaixo aqui do Teli, ou seja, ela é a única letra que desce abaixo. Ou seja, juntando o Kuf, que tem uma perna que vem aqui embaixo, com essa forma aqui do Tete, esse aqui não é o Kuf, não é essa letra. Essa era a forma que ele era anterior. E essa letra é essa aqui. O que o Eterno faz? Ele vai ter que diminuir essa perna dessa letra, porque senão as forças impuras elas se agarrariam de tal forma nessa letra que aí já não existiria mais como nós sairmos da mentira. Ou seja,
não teríamos como nós sairmos de Edom. Nós ficaríamos agarrados. Já é difícil a pessoa, entendendo essa perna, ela se torna bem grossa aqui na letra Tet, né? Ela se une aqui, ela fecha a passagem, então ela declara aqui que ela só vem até aqui e ela tem uma dobra que ela faz com que, se as forças impuras cheguem até aqui, elas são destruídas automaticamente. Então, elas têm uma forma de sobreviver através de uma energia chamada Nerdarkik, que mantém essas forças impuras aqui em Malhut com vida, inclusive os seres humanos, alguns seres humanos mal, e essas forças elas vão existir dentro do ser humano, né? E é chamado de total egoísmo. Quando ele dobra essa perna, agora as forças impuras não poderiam passar daqui. E essa letra, que é a única que se escreve e, e passa para baixo das outras letras, é a única agora que traria o alimento para as forças impuras com a sua própria força, ou seja, essas 4 letras que estão aqui em Malhut, que formam essa descida espiritual, agora impedidos pela letra Tav, que agora teria que haver uma retificação para que nós pudéssemos voltar, lembrando que tudo isso faz parte do projeto do Eterno, que nós devemos respeitar, né? Devemos respeitar toda a criação do Eterno, né? Então, essa perna vem agora até aqui embaixo e ela vai alimentar essas forças impuras e elas vão ficar ali adormecidas até que o Eterno tenha necessidade de usá-las. Ou seja, essa vela chamada Nerdarkik, né? Ela vem, então, um pequeno ponto, ela desce abaixo desse pé, do Tav, essa sola, né? E aí as forças impuras daqui para cima não passam. Um egoísmo com qualquer